CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Segunda-feira, dia de CBN Vida Profissional com Andréia Salsa aqui no Cotidiano. Boa tarde, Andréia, tudo bem? Oi, Schaefer, boa tarde. Boa tarde a todos os amigos aí do estúdio e aos nossos ouvintes. Andréia, último CBN Vida Profissional de 2023. Mas os ouvintes estão se perguntando, por quê? Tem a segunda-feira ainda do Natal, por quê? É porque na próxima segunda a gente vai estar de plantão, então não tem CBN Cotidiano. E na outra segunda já é 2024. Já está no dia 1º, né, Zé? Já é o dia 1º, apesar da gente também não ter o CBN Cotidiano. Então, só no dia 8 de janeiro é que a gente volta com o CBN Cotidiano. Que moleza pra mim, hein? Pegou duas segundas-feiras aí. Não é? Folga, Olha Andréia. isso. Férias... Ninguém espalha. Férias prolongadas para Andréia aqui no CBN Cotidiano. Mas, Andréia, a gente chega ao fim do ano, né? 2024 está batendo aí na porta, um novo ano, mas uma das tarefas, né, que a gente pode considerar para esse fim de 2023 é fazer um diagnóstico, né, de como foi o nosso ano profissional, né? Um balanço da nossa carreira. Qual que é a importância, Andréia, da gente fechar o ano fazendo as reflexões de como foi o nosso ano de trabalho? É muito importante, né? É um ano que ele quase que nos convida, né, para fazer um balanço sobre a vida de uma forma geral, né? Tem um simbolismo, acho que todo mundo se sente, fica um pouco mais sensível, né? Faz uma retrospectiva, olha para trás e vê tudo o que aconteceu, não só na carreira, mas na vida pessoal. E eu entendo que o ambiente, o momento é propício porque tem um simbolismo, né? Quando acaba o ano e começa o outro, que a gente está quase que zerando o taxímetro para começar, né, uma nova jornada de um ano inteiro. Então, acho que o ano pede esse balanço, é importante. Agora, é claro que a gente pode fazer esse balanço só mentalmente, né? Eu posso ficar pensando, reservar um tempinho, cada um aí no seu momento para pensar, mas eu sempre acho que um pouquinho de metodologia ajuda a gente a trazer um pouco mais de concretude e ajuda a gente a olhar com um pouco mais de clareza sobre o nosso balanço. Porque quando a gente pensa, né, e de novo, a gente pode fazer isso só no campo do pensamento, isso tem um efeito sobre nós. Outra coisa é quando a gente fala, que também tem um outro efeito, e outra coisa é quando a gente escreve, né, ou digita no computador, ou no próprio celular. Então, eu sempre acho que escrever, ele tem um efeito muito interessante, tá? Da gente ver a nossa carreira. Então, aqui para os nossos ouvintes, hoje eu trouxe uma metodologia que eu acho bem simples e que é muito interessante. Eu uso até um pouco essa metodologia nos trabalhos de mentoria que eu faço e de assessment em algumas empresas, mas para o nosso dia a dia ela pode ajudar bastante. E que, embora seja simples, ela não é simples do ponto de vista metodológico, mas ela não é tão simples do ponto de vista de realização, porque ela acaba mexendo um pouquinho com a gente. Então, eu separei 4 perguntas que você pode, né, com calma, né, reservar um caderninho para quem ainda gosta de escrever, ou o próprio computador, ou o próprio celular, e a gente vai fazendo essas perguntas, reserva um tempinho aí na sua agenda, e com essas perguntas as coisas tendem a ficar muito mais claras, sabe, Schaefer? E aí, quando você me autorizar, eu começo a fazer aqui as perguntas. Perfeito, Andréia, quando quiser, vamos lá. Então, vamos. A primeira pergunta é assim: o que eu fiz durante o ano de 2023, mas eu não deveria ter feito? E olha que essa pergunta, por isso que eu digo que a pergunta é simples, mas o exercício é desafiador, porque ele pressupõe um exercício de autocrítica, né? Então, eu fiz alguma coisa e eu preciso reconhecer que eu não deveria ter feito aquilo. Então, o que a gente pode, né, o ouvinte pode imaginar, só para exemplificar, o que eventualmente sairia aí nessa listinha, que eu vejo um pouco da minha experiência lidando com alguns profissionais. Eu me isolei, né, de espaços que seriam importantes para o desenvolvimento da minha carreira. Eu vi aí o comentário do querido Léo antes falando, uma das dicas, né, de circular, fazer networking
e aí na questão do empreendedorismo, mas isso é fundamental para qualquer segmento da sua carreira. Então, pode ser que o que você fez e não deveria ter feito, por exemplo, se isolou no ano de 2023. Um outro exemplo, eu criei problemas de relacionamento. Eu reconheço que talvez eu tenha me excedido aí na forma de me relacionar com os meus pares, com a minha equipe, com o meu chefe. Então, esse é um primeiro exercício, a primeira pergunta desafiadora. O que eu fiz, mas não deveria ter feito. Aí vem a segunda pergunta. O que eu não fiz, mas deveria ter feito, que é diferente da primeira, né? Primeiro eu fiz e não deveria ter feito, e agora o que eu não fiz, mas eu deveria ter feito. Também é uma pergunta desafiadora, porque, de novo, exige um pouquinho de autocrítica. Então, algumas respostas que normalmente eu observo aí que vêm dos profissionais. Eu deixei de me capacitar no ano de 2023. Deveria ter feito aquele curso, deveria ter feito aquela faculdade, deveria ter feito aquela pós, aquele curso de línguas, enfim. Então, é algo que você não fez, mas percebe que deveria ter feito. Ou deixei de procurar uma oportunidade melhor em 2023. Lá vou eu para 2024, naquele mesmo emprego que eu não gosto do meu chefe, não gosto do que eu faço, mas eu não me movimentei em 2023 e reconheço que eu não fiz, mas deveria ter feito. Eu ia falar, André, que geralmente a gente começa pela segunda pergunta, né? Eu tinha aquele plano de fazer aquele curso, aquele MBA, aquele curso de aprimorar o meu inglês. Mas eu gostei de começar pelo que a gente fez, justamente pela autorreflexão, né? De obrigar a gente a reconhecer um erro, né, que a gente pode ter cometido. Isso, e é tão desafiador, Schaefer e ouvinte, né, todo mundo que está nos ouvindo, porque na realidade você não precisa compartilhar isso com ninguém se você não quiser, mas é tão difícil para algumas pessoas, algumas outras fazem isso com um pouco mais de tranquilidade, embora não seja 100% confortável para nenhum de nós, tá? Porque diz sobre uma falha mesmo, nossa, mas de qualquer forma até nos humaniza, porque todo mundo vai ter item para preencher em cada uma dessas perguntinhas, tá? Eu não tenho dúvida. Então, a gente começa por essa que, sem dúvida, é a mais difícil, que é o que eu fiz, mas não deveria ter feito. Aí, na segunda, a gente vai para o que eu não fiz, mas deveria ter feito, que, como você muito bem disse, é o mais usual. Mas também tem notícia boa, né, Schaefer? Que é o que eu fiz e devo continuar fazendo, porque não é possível no ano inteiro a gente não ter feito alguma coisa positiva. E isso também é importante a gente reconhecer que nós fizemos coisas interessantes na nossa carreira, né? Então, pode entrar nessa lista aí. Eu estudei, né? Eu consegui ali fazer o curso que eu queria, né? Ouvi, né? Podcasts, ou participei de palestras, ou fui a congressos. Então, bacana, isso fez bem e eu quero continuar fazendo. Eu fiz network, então sair, né, para tomar café com pessoas importantes, ou pedir um tempinho numa, que eu chamo de café virtual, com alguém que me deu algum conselho, teve um papo produtivo. Eu li bons livros, porque a leitura também é um elemento super importante na nossa carreira, então é importante até para que você reconheça os teus avanços. Interessante, tá, Schaefer? Porque essa também é uma lista que algumas pessoas têm dificuldade de fazer, pelo incrível que pareça, que é reconhecer as coisas boas que ela foi capaz de fazer durante o ano. E, por último, a última pergunta é: o que eu fiz, mas ainda tem espaço para fazer melhor? Que é aquilo, não, eu comecei a fazer, mas em 2024 eu acho que tem espaço para eu continuar fazendo, porque eu percebi que foi bom, mas dá para eu avançar. E aí podem ser, né, conseguir criar espaços de descompressão. Então, por exemplo, muita gente, a gente, no nosso quadro aqui, na CBN Vida Profissional, a gente falou muito desse equilíbrio vida pessoal, vida profissional. Então, eu consegui investir um pouquinho mais no meu lazer, no tempo de qualidade com a minha família, eu consegui cuidar um pouco da minha saúde, mas tem espaço para eu fazer um pouquinho melhor. Então, eu entendo que essas 4 perguntas, Schaefer, ela sai do campo só do imaginário, né, e do pensamento, que normalmente a maioria das pessoas faz, mas quando você senta, dedica um tempinho do seu dia para responder essas perguntas, eu entendo que o diagnóstico ele fica um pouco mais claro para você poder modelar o teu 2024. E se você quiser ser audacioso, né,
Se você conseguir passar bem por essas 4 perguntas, você ainda pode sofisticar esse teu diagnóstico, pedindo para pessoas importantes na sua carreira, que você confia, para responderem isso sobre você. Então, a pessoa olhando para você e evidenciando, né, o que você fez que na perspectiva dela não deveria ter feito, o que você não fez, mas na perspectiva dela você deveria ter feito, o que você fez e que deve continuar, que pode ser que você nem esteja percebendo um super passo profissional que você teve e alguém é capaz de te sinalizar, isso é importante, e alguma coisa que você fez, mas ainda tem espaço para fazer melhor. Então, se você, né, tiver aí tempo, coragem para sofisticar esse exercício, ele é muito produtivo, tá? Porque você tem uma autopercepção e ainda tem a percepção de quem está do lado de fora que pode contribuir. Claro, alguém que você confia, né, que você tem certeza que quer o seu bem, esse pode ser um exercício muito bom. E aí, com isso, você tem um bom mapa, tá, para explorar as metas para 2024, e aí a gente até combinou aqui que a nossa próxima pauta vai ser como, então, eu estruturo essas metas, né? A partir desse diagnóstico, quais são as dicas aí que eu vou trazer para os ouvintes para estruturar um mapinha de metas factível, com uma metodologia que eu gosto muito de usar para a realização dessas metas. Mas, nesse momento, antes de ficar pensando em meta, eu acho importante fazer um balanço e fazer um diagnóstico, e eu acho que essas 4 perguntas, elas podem ajudar muito aí os ouvintes. Eu faço essas 4 perguntas sempre para mim, tá? Todos os anos eu faço essas perguntas e tem me ajudado muito. Então, eu sugiro aí que os ouvintes também façam. Perfeito. O André, tem a participação do ouvinte Giovanni, que ele responde o que ele não deveria ter feito. Ele diz que ele procrastinou o começo de um curso novo de inteligência artificial. Importante, né, para os tempos atuais. Eu aproveito para completar. Agora não é de se lamentar, né, André? Eu queria ter feito, mas não fiz. Foco no próximo ano, né, para colocar no planejamento e conseguir cumprir essa meta, né? Sem dúvida. E na hora que esse ouvinte já fez esse exercício, parabéns para ele, que ele já começou pelo mais difícil, né? Tenta fazer umas outras perguntas em cima dessa resposta, assim, por que será que eu procrastinei? Porque certamente, né, até para a gente não se culpar, às vezes a procrastinação ela vem por conta do nosso cenário de vida, né? Às vezes a gente não tem saída mesmo. E até para ele não reproduzir esse diagnóstico lá no final de 2024, se ele começar a tentar estruturar e entender por que ele não conseguiu fazer o curso que ele tanto queria, ele já entra em 2024 talvez varrendo, né, alguns dificultadores para evitar uma nova procrastinação, que às vezes, né, a gente a gente se penaliza muito. Às vezes não é procrastinação, às vezes é porque inviabilizou de tanta coisa que a gente está fazendo. Então, limpar um pouquinho 2024, pode ser que ele tenha mais chances aí de fazer o curso, que é um curso super importante mesmo, né? Eu desejo que ele faça. André e Adalberto aqui, boa tarde. Querido, boa tarde. Qual que é a diferença entre o procrastinar e aquela pessoa que está dando uma pausa, talvez ela decide dar uma pausa na carreira? Ela não está muito satisfeita com aquilo que ela está fazendo, ela está pensando que pode fazer algo diferente para o próximo ano. Esse tempo também de reflexão, de uma pausa também, isso pode ser importante ali para a carreira da pessoa? Sem dúvida, Adalberto, eu acho que as pessoas usam muito, em algumas situações, de uma forma muito equivocada, essa expressão procrastinar, porque parece que a pessoa ela precisa ter uma autocrítica da própria vida. Às vezes é inviável ela fazer algumas coisas de tão sobrecarregado. E, às vezes, um caminho, até antes de sair fazendo, como você muito bem disse aí, a pausa, né, e segurar e falar, deixa eu amadurecer melhor um pouco essa ideia, antes de sair fazendo sem refletir muito. Então, a gente tem que ter cuidado, porque o procrastinar é aquilo que está ali na frente, precisa ser feito, e você vai desviando a atenção, e às vezes as próprias redes sociais são um grande vilão, né, dessa procrastinação, porque de fato você não precisa estar ali e você precisa priorizar algumas coisas, mas algumas vezes não é isso. Às vezes a pessoa está muito sobrecarregada e ela precisa, como você muito bem falou, parar, refletir e estabelecer prioridades. Aí, a partir daí, ela consegue se movimentar, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de autocompaixão com a gente, porque a nossa vida não está muito fácil, não. Perfeito. Andréa Salsa,
trazendo dicas, perguntas, né, na verdade, hoje para a gente refletir esse diagnóstico do nosso ano profissional. Perguntas importantíssimas e fundamentais, né, para que o nosso ouvinte consiga fazer esse balanço. E é isso, André. Nosso último CBN Vida Profissional de 2023. Queria agradecer mais um ano de parceria que você teve aqui com a gente, trazendo essas dicas importantíssimas para os nossos ouvintes. Que 2024 seja um ano ainda melhor. Que bom, eu também quero desejar um ótimo Natal, uma ótima entrada de ano e que a gente tenha uma vida profissional muito mais próspera, feliz e com sonhos realizados em 2024. Um abraço em todos. Um beijo, André. Até 2024 agora, Parece né? tão longe. Até ano que vem, até ano que vem. Até ano que vem, querida. Tchau, tchau. Tchau.